Olá! A MP da Infraestrutura, também conhecida como MP do Programa de Parcerias de Investimentos, vence no dia 30 de agosto. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador, perdão, vamos regravar, né? Porque eu já gaguejei 2 vezes. É Programa de Parcerias de Investimentos mesmo, né? Mas é no plural, né? Parcerias de Investimentos, tá. 3, 2, 1. Olá! A MP da Infraestrutura, também conhecida como MP do Programa de Parcerias de Investimentos, vence no dia 30 de agosto. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, que é o relator da MP na comissão especial. Seja bem-vindo, senador. Eu que agradeço e vamos falar desse momento importante do Brasil, né? Que precisamos gerar emprego e, sem dúvida nenhuma, a questão da infraestrutura é o que tem mais condições de dar resposta rápida ao país. O senhor já declarou que acredita que essa medida provisória é tão importante quanto as reformas estruturais que o governo vem fazendo. Por quê? Porque nós precisamos destravar a nossa agenda econômica, nós precisamos fazer com que a desestatização, que é importante ter um Estado que seja adequado ao tamanho da geração de emprego, ao tamanho que possa funcionar a máquina pública brasileira. Não pode ser um Estado mínimo, mas também não podemos ser um Estado empreendedor. Nós queremos um Estado que concorra com a iniciativa privada. A função do Estado é investir principalmente naquilo que é necessário enquanto a iniciativa privada não consegue. Depois, é claro que a concorrência, a rapidez da iniciativa privada em explorar é muito maior. Então, por isso, a gente fala na desestatização, ou seja, o governo está procurando fazer e atrair o capital externo, o capital nacional que queira fazer o investimento. E, nesse ponto, nós precisamos criar condições, bons projetos, que vai facilitar e que vai permitir com que o país possa ter esses investimentos de longo prazo. Então, a MP, ela cria uma nova função para o BNDES, né? Ela prevê uma redefinição do papel do BNDES. O banco passou a ter responsabilidade pela elaboração de projetos de infraestrutura, é isso? Eu sempre tenho dito que uma obra, quando ela começa com um projeto ruim, ela será uma obra problemática. Tanto é que no Brasil nós temos milhares de obras inacabadas. E eu sempre também falo, uma obra inacabada não serve para nada, porque é o desperdício do recurso público e o cidadão não tem um atendimento. E essa é a maior reclamação da população, né? Porque se tem uma obra inacabada, você vai ter que gastar para mantê-la. Se não mantiver, pior vai ficar. Se você vai recomeçar essa obra, você tem que ter um replanejamento e, às vezes, a demora na conclusão dessas obras também gasta muito mais. Então, tudo começa com um bom projeto. Por isso, agora, o governo criou a figura da colação, que é um instrumento em que não se vai priorizar o preço. É uma nova modalidade de contratação, senador? Assim como na Copa do Mundo nós tivemos o RDC e RDCI, que é o regime diferenciado de contratação, agora está se criando a colação, que permite com que o governo, através do BNDES, e aí é uma decisão exclusivamente, inicialmente, para o BNDES vai mudar o seu perfil, vai ser um banco que vai ajudar a fazer o planejamento e, principalmente, a eficiência nessas obras. E aí o BNDES terá direito a escolher, coloca no mercado, abre para que as empresas possam ir lá se habilitar para fazer os projetos e o BNDES terá o direito de escolher, com critérios técnicos, quem é melhor para fazer aquele projeto. Então, e aí a atestação técnica, ela sobrepõe a questão de valor. Então, só para explicar para o telespectador, porque numa licitação sempre vence o menor preço. Hoje, inclusive pelos mecanismos que tem da 886, também os leilões, sempre vence quem deu um preço menor. E às vezes o preço menor faz com que redunde uma obra mal projetada e, consequentemente, uma obra ruim. Em países como Estados Unidos e a Europa, de modo geral, às vezes se demora mais para fazer um projeto do que para fazer a obra. Então, por isso é importante projetos bem feitos. Para fazer projetos bem feitos, é importante que tenha também referência, né? Que a empresa tenha já um know-how naquela área. Então, esse projeto de colação, ele foi criado agora nesse momento e espero que a gente tenha a medida provisória aprovada.
para permitir com que o BNDES estruture esses bons projetos e escolha empresas especializadas e dê condições para que essas empresas possam fazer os projetos prioritários do governo. Por isso, o PPI, os programas de investimento do governo, que isso aí é uma cesta que o governo define, quais são aqueles projetos mais importantes que o governo queira colocar na praça para privatização, para concessão. E, claro, aí as nossas estradas, ferrovias, aeroportos, também os nossos portos, são fundamentais nesse momento que a gente precisa fazer com que a infraestrutura tenha mais condições de oferecer uma logística com custo menor. Senador, eu só queria que o senhor me explicasse como é que vai ser essa modalidade de contrato. O que é a colação? O BNDES, ele elege as empresas que vão poder participar e concorrer para a execução de um projeto? De acordo com aquele projeto, por exemplo, vamos falar, um projeto de uma ferrovia. Então, o BNDES anuncia, né, olha, queremos fazer um projeto da ferrovia, por exemplo, no meu estado, o avanço de uma ferrovia, no caso nós temos a ferrovia em Rondonópolis, nós queremos que ela vá para Cuiabá e de Cuiabá para o Nortão de Mato Grosso. Então, o BNDES vai colocar isso publicando, olha, as empresas queiram se habilitar, as empresas vão lá, se habilitam e o BNDES, na escolha, ele vai levar em consideração principalmente a experiência que aquela empresa tenha, o know-how que aquela empresa tenha para desenvolver aquele tipo de trabalho. Claro que várias vão concorrer, mas aí o BNDES terá a prerrogativa de escolher dentre aquelas o preço, mas levando em consideração principalmente a qualificação da empresa para exercer aquela área de trabalho. Senadora, ela é exclusiva para projeto? Essa modalidade de contratação? Exatamente. Nesse caso, nós estamos falando dos projetos estratégicos do governo, né? E hoje, como eu falei, aqui principalmente diminuir o tamanho do Estado através das concessões e privatizações. E aí é em todas as áreas, né? Como eu disse, todas as áreas da infraestrutura. Estradas, portos, aeroportos, fazer com que a gente tenha também, principalmente, conectividade com essas vias, porque o que interessa é uma logística eficiente. Então, hoje no Brasil, nós temos o nosso transporte de cargas calcado principalmente no rodoviarismo. E às vezes as pessoas perguntam, mas a ferrovia vai concorrer com o caminhão? Não, muito pelo contrário. E isso eu sou presidente da Frente Parlamentar de Logística e temos conversado muito com os transportadores. Um caminhão que sai do Rio Grande do Sul para chegar à região amazônica, às vezes tem que andar 2.000 quilômetros, isso não é saudável. É muito melhor o caminhão fazer os transportes de curto prazo. Ou seja, se nós tivermos hidrovia, ferrovia, estradas todas conectadas, nós vamos ter muito mais movimentação dessas cargas, cada um cumprindo o seu papel. Ou seja, o caminhão leva até o porto embarca para as grandes distâncias, a ferrovia da mesma forma. Então isso vai aumentar muito mais o nosso transporte, seja de caminhões, seja através das ferrovias, das hidrovias. Nós, por exemplo, nós temos uma costa marítima muito grande e praticamente nós não temos a navegação de cabotagem. Nós temos hidrovias totalmente viáveis e que hoje não são utilizadas. Então, nós temos que permitir com que toda essa riqueza que Deus nos deu possa ser utilizado para diminuir o custo do Brasil. Principalmente, eu sou do Mato Grosso. O estado de Mato Grosso é um estado produtor e exportador das commodities agrícolas, ou seja, valor agregado baixo, alto peso e com distâncias muito longas. Então, o produtor lá tem dito, nós somos competentes da porteira para fora, da porteira para dentro. Da porteira para fora, quem tem que ser competente é o Estado, ou seja, fazer uma logística viável. Uma crítica dos produtores, uma reclamação eterna dos produtores é que o preço do frete muitas vezes equivale ao preço do produto. Às vezes mais. Por exemplo, para você tirar um milho do Mato Grosso e levar para o Nordeste, custa 2 vezes o frete do que o valor do produto. Então, aí é importante... É uma distorção que impacta a economia do país, senador. Exatamente, porque nós temos uma malha rodoviária muito extensa, com manutenção deficiente, e isso gera um custo do frete muito maior. Então, por isso que é importante a gente fazer com que esses grandes projetos possam ser realmente implantados no Brasil. E é bom dizer que, nesse momento, o mundo
quer vir para cá, porque o Brasil é um dos melhores países para fazer investimento. Enquanto na Europa, principalmente nos Estados Unidos, nós temos juro negativo, o Brasil, com todos esses investimentos nessas concessões, o resultado é muito grande. Temos aqui, por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul. A empresa que opera a Rumo já colocou bem claro de público, era um ativo que valia 10 bilhões, hoje já está valendo 30 bilhões. Então, só com os investimentos previstos e que vai viabilizar uma ferrovia tão importante como essa. Então, e os aeroportos, quantos aeroportos aí foram feitos agora, licitações novas e com ágio muito bom. Então, o Brasil hoje é um país atrativo. Então, é isso que a gente precisa desburocratizar, trazer segurança jurídica, trazer bons projetos. E aí nós dissemos da colação, que ficou específico para o BNDES, mas a Caixa Econômica, ela continuará fazendo projetos, principalmente na área de saneamento, habitação, infraestrutura dos municípios, e para isso nós, inclusive, ampliamos também, na medida provisória, o fundo para que a Caixa Econômica possa ter esses recursos. Hoje, a previsão do FEP era 180 milhões, nós estamos aumentando para 300 milhões, ou seja... 360 milhões, dobrando o valor. Ou seja, os municípios terão, e os estados também, condições de ir na Caixa Econômica e fazer projetos que possam permitir parcerias e investimentos, por exemplo, na área de saneamento. Nós temos muito hoje municípios e estados ainda que querem abrir esse sistema. E no meu estado, por exemplo, Mato Grosso, era tudo estatal, foi municipalizado e muitos municípios hoje já têm as concessões e funcionando muito bem, porque o saneamento traz o quê? Saúde pública. Porque se não tem saneamento, se não tem uma água de qualidade, se não tem um esgoto sendo tratado, isso vai impactar diretamente na saúde da população. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, relator da medida provisória da infraestrutura, também conhecida como MP do Programa de Parcerias de Investimentos. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou mandar uma sugestão, liga pra gente. O telefone é 0800 61 22 11, a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.